Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Bom, eu vou começar então apresentando aqui o Wagner, nosso convidado. O Wagner de Alencar é jornalista, vou ler aqui um pouco do perfil, que é uma parte pequena aqui da história do Wagner, depois ele vai contar mais. É jornalista, mestre e doutorando em educação pela PUC de São Paulo, é diretor de jornalismo da agência Mural, de jornalismo das periferias, e editor do 32 vezes SP. Falei ontem para vocês do 32 vezes SP e acho que hoje vai ser legal a gente poder trocar com o Wagner sobre isso também. Ele é autor do livro Cidade do Paraíso, A Vida na Maior Favela de São Paulo, vencedor do terceiro prêmio Jovem Jornalista do Instituto Vladimir Herzog e foi visitante internacional do programa de lideranças internacionais, International Visitor Leadership Program nos Estados Unidos. Wagner, super obrigado por estar aqui. É um prazer, eu quis que você viesse muito nessa aula de encerramento. Durante toda essa semana, a gente teve encontros para falar sobre comunicação em rede, não só no ambiente, né, no universo do jornalismo, mas também nas outras instâncias, em outras esferas. Então, como que os processos colaborativos de construção de conteúdo, as articulações em grupos e os compartilhamentos de conteúdo podem se dar. A gente também contou com alguns exemplos e foi mostrando também iniciativas que têm permitido que o jornalismo colaborativo venha se consolidando. Então, como hoje, inclusive, você consegue ter processos mais sólidos de financiamento, de sobrevivência, eu acho que, né, a agência Mural é um grande exemplo de sucesso, né, de construção de um modelo de trabalho, de um modelo de negócio que ele tem sido replicado, como você vai contar. E muito falando que desses últimos anos, né, iniciativas como Mídia Ninja, Jornalistas Livres, próprio Nós Mulheres da Periferia, Asmina e outros veículos que cresceram de uma forma coletiva, colaborativa, que foram se consolidando ou de uma forma porque assumiram uma bandeira ideológica que os caracteriza, ou porque entraram num nicho muito específico e com isso ganharam espaço. E também falamos da colaboração entre esses veículos, né, que eu acho que é muito interessante, que é um pouco do trabalho que a gente faz juntos no 32SP, das parcerias que são possíveis entre as redes, né? Então, o coletivo e a rede toda que é composta, que compõe a Agência Mural, a Rede Nós São Paulo e outras que a gente vai somando no caminho, né? E como hoje é possível a gente ter processos que são complementares, mas que não são excludentes também. Então, isso só para te dar um panorama aí do que a gente vem conversando, repito, tanto do ponto de vista da comunicação, mas também da construção
colaborativa de conteúdo compartilhado. Então, agora eu queria deixar a bola para você, Wagner. Obrigada. Bacana, é muito importante, né, falar em rede, sobretudo nesse momento em que todos os tipos e espécies de redes, né, são fundamentais aí para a gente falar da sociedade como um todo, né, falar de jornalismo, né, falar de democracia. Quero agradecer o convite, Luanda, muito bacana aqui compartilhar, sobretudo o trabalho que a gente vem fazendo aqui na Agência Mural, né, no 32 vezes SP, agora aí no 4º ano de existência. Então, vou contar um pouquinho mais, né, sobre mim, né, para a gente ir falando mais de jornalismo, falando desse jornalismo em rede, assim. Eu sou baiano, nasci em Vitória da Conquista, eu moro em São Paulo já há mais de 20 anos, entre algumas idas e vindas, e aqui em São Paulo eu sempre, eu passei boa parte da minha vida vivendo em periferias aqui em São Paulo, ainda muito sem saber o que me reservava do futuro profissionalmente, né? E muito desse ímpeto de fazer jornalismo foi entendendo que eu precisava, enquanto morador periférico, contar as narrativas das periferias, as quais eu vivia, ou de outras periferias que eu conhecia, as narrativas que eu não estava acostumado a ver, ou que simplesmente eu não via nos meios de comunicação tradicionais, né? Eu acho que no passado a gente ouvia muito falar dessa questão de mídia independente versus a mídia hegemônica, né? Parecia um ringue ali onde esses jornalistas que estavam ali buscando criar veículos, iniciativas independentes, uma disputa muito forte, né? Claro, sempre houve uma disputa de narrativa, mas parecia um ringue. O que hoje, ao meu ver, só fazia com que a gente não conseguisse ou desperdiçasse esforços para atingir o único objetivo, que é a nossa audiência, que é fazer com que as pessoas estejam mais informadas, né? Porque a gente sabe que informação é poder, né? E pessoas bem informadas, elas conseguem se movimentar melhor, pensar melhor, agir melhor. Então, hoje já me perguntaram muito sobre dessa disputa e um pouco disso vai até de encontro quando as pessoas veem que a Agência Mural, vou contar um pouco melhor depois sobre essa trajetória, né? Ficou um pouco assim, mas espera, vocês eram um veículo, era um blog, hoje é uma organização que está com blog na Folha de São Paulo, hospedados na Folha de São Paulo, que é esse jornal grande. Por que isso, né? Como se a gente carregasse, de certo modo, uma culpa por estar na Folha de São Paulo. E ali a gente já mostrava que, pelo contrário, né? A gente está na Folha de São Paulo porque a Folha de São Paulo não consegue fazer o que a gente faz, mesmo nós sendo uma mídia independente. Então, era uma troca e hoje continua sendo uma troca, né? Era uma troca de visibilidade também dessas histórias em um jornal importante por algo que eles não conseguiam fazer, que era contar histórias das periferias, e é o que grandes veículos ainda não conseguem fazer, né? Acho que ao longo aqui do papo a gente também pode falar um pouco dessa questão da diversidade, né? Porque quando a gente fala em rede, fala do surgimento de todas essas iniciativas independentes e como né, o exemplo da Mural de estabelecer uma rede, uma conexão com a Folha de São Paulo, é um exemplo muito clássico, não muito clássico, né, mas muito importante do quão essas costuras, essas redes estão se constituindo aí ao longo dos últimos tempos, porque acho que as mídias, mais do que pensar nesse confronto todo que a gente sabe que tem, elas precisam se unir
para informar melhor, e ainda mais em um momento que muitas vezes a gente sente até a nossa democracia ameaçada, né? Eu acho que eu tenho aqui uma apresentação que eu achei da Mural, para não ficar só a minha cara com esses óculos aqui o tempo inteiro apresentando, eu consigo colocar aqui, né? É o share screen, é isso? Isso, por favor, Wagner, você já está com o rosto. Vamos lá, eu acho que eu consegui aqui, é isso aqui, apresentação. Aqui, aqui é uma loginha da Mural, né? Esse é o mapa da região metropolitana de São Paulo, e aqui esse mapinha do meio é a cidade de São Paulo. Vocês conseguem imaginar o que representam, ou que possam simbolizar esses 3 pontinhos? São grandes redações de jornal, né? Pensemos que só aqui na cidade de São Paulo, que é esse laranja, olha o tamanho que ela é. E aí, quando a gente pensa, os principais jornais da cidade, onde é que eles estão? No centro da cidade. Isso diz muito porque no centro da cidade a gente sabe que se concentra é o centro do poder político e econômico também. Deixa eu ver qual é o próximo slide aqui é São Paulo. E aí, quando a gente fala de centro, eu coloquei 3 tópicos, né? A maioria das reportagens sobre a cidade são nos distritos da região central, onde também há o maior poder aquisitivo, e as redações elas evitam esses deslocamentos aí para essas regiões periféricas, afastadas, como a gente sabe, para economizar dinheiro, mas também tempo. E o que sobra desse noticiário, desses veículos que estão nessa região central, é um retrato da periferia a partir dos estigmas que a gente já sabe aqui, né? Que são violência, tragédia, crime, e para além desses estereótipos todos, é a invisibilidade. Porque se a Folha de São Paulo não fala da Jova Rural, acredito que vocês não saibam onde fica a Jova Rural. A Jova Rural é um bairro que fica no extremo norte aqui de São Paulo. A primeira vez que se falou sobre esse bairro foi em uma reportagem da Agência Mural, do blog Mural na época, falando que tinha até vaca na rua, poste no meio da rua, ou seja, né, mesmo falando dessas questões, a gente colocava essa região no mapa. Então, mais do que falar sobre tragédias e crimes, não falar sobre essas regiões, ou seja, sobre assuntos corriqueiros, cotidianos, isso também é muito ruim, porque a invisibilidade também é ruim. E aí, com isso, a gente sabe que o jornalismo ele acaba quase sempre associando as periferias às coisas ruins e a esses estereótipos, né? Todos, e com isso falta informação. E é muito louco, assim, porque quando a agência começou, o Blog Mural começou, na verdade, como um curso de jornalismo cidadão, em 2010, dado por um repórter brasileiro que morava em Londres e ganhou uma bolsa de um instituto internacional. E aí ele já sacava que, tudo que eu leio sobre periferia no Brasil é desgraça. Então, vamos lá fazer um workshop com a galera da periferia, para ter uma análise crítica, para a gente tentar mudar um pouco essa narrativa, para pelo menos fazer com que esses estudantes tenham essa análise crítica e possam se movimentar. Era um desafio, obviamente, mas mais do que essa formação, digamos, o que rolou foi uma potência entre 20, 30 estudantes de jornalismo que falaram, putz, aqui no meu bairro só fala desgraça, no meu bairro também, vamos se unir. Aí essa galera se uniu e lançou esse blog na Folha, né? E aí esse blog foi lançado, que é o Blog Mural, com a missão, então, de incluir as vozes das periferias e das cidades da região metropolitana no fluxo de notícias da grande mídia. Aí tem um pouco dessa questão, mas, Wagner, a região metropolitana é gigante, tem 21 milhões de pessoas,
Você considera Osasco a periferia? Você considera o Guarulhos na periferia? Não, né? Essas regiões, né? Essas cidades, na verdade, são muito populosas, mas quando a gente, enquanto morador da cidade de São Paulo, não tem notícias sobre essas cidades, elas também acabam por, da nossa ótica, também terem esse espectro de periferia, né? De também Osasco, só um lugar onde há chacina, Carapicuíba, onde tem o esgoto, então tem todos esses estigmas e a gente inclui nessa cobertura, nessa missão de cobrir aí, tapar esses buracos, também a cidade de São Paulo, mas as 38 cidades da região metropolitana, né? Muito pautado aí na pesquisa do Projor, dos desertos de notícias, né? Que anualmente aí atualizam, eu não sei, não lembro aqui de cabeça o número, né? Mas são muitas, milhares de cidades no Brasil que não tem sequer um jornal, então aí considera-se um deserto de notícias por essa razão. Então, aqui na Agência Mural, a gente tem esse desafio aí de cobrir essa região metropolitana, e aí, para minimizar essa falta de informação sobre essas regiões, né, da região metropolitana, incluindo essas vozes que são pouco ouvidas na imprensa, para desconstruir os estigmas, né, dessas realidades, como eu mostrei no mapa, tão distantes aí do centro do poder político-econômico da cidade. Hoje a gente tem uma equipe de cerca de 80 jornalistas que escrevem para a Agência Mural, né? 80 incluindo uma rede de correspondentes e uma equipe fixa, né? Com editores, diretores, galera que cuida das redes sociais, que edita podcast, que faz roteiro, e cada um é correspondente do bairro ou de uma cidade. A gente quis cunhar esse termo de correspondente porque, para nós, é o mesmo lance de ser um correspondente de Lisboa, por exemplo. Né? Pensar que um brasileiro, quando ele vai para Lisboa e se torna correspondente, ele precisa morar ali para que essa cobertura ela tenha não mais sentido, né? mais contextualização, é muito diferente quando você vai pegar de agência de notícias, ele precisa morar ali para tentar dar esse retrato melhor, que é o que acontece com os nossos correspondentes. Então, eles moram ali e entendem mais do que qualquer pessoa a realidade daquela região, né? Com essa missão de descortinar esses estereótipos todos. E aí, ao longo, né, desses 10 anos, mais de 250 comunicadores já passaram pela Mural, porque, naturalmente, essa galera entra, muitos estão desde 2010, né, outros não conseguem conciliar tempo também, e aí, obviamente, é um desafio, mas vira um muralista quando a gente chama para sempre. Gente, eu estou falando aqui igual motorzinho, pode interromper, pode... Eu ia até falar isso agora, Wagner, e vou só fazer um parênteses aqui, pontuar. A gente falou muito nessa semana sobre essa questão da administração mesmo da rede, né? E todo esse trabalho que vocês vêm fazendo já há 10 anos, de administrar. Isso eu queria que você contasse um pouco mais, mas pode ser no final também. Né? Não, vamos lá. Como manter essa rede coesa, como evitar uma concorrência ali que seja predatória entre as várias, entre os vários talentos, né? Como identificar também. Olha, tem um projeto que está surgindo aqui, puxa, eu acho que isso funciona melhor para você, você tem mais essa habilidade do que o outro, então podemos... acho que essa costura é uma das grandes riquezas, né? Isso é uma questão que a gente falou bastante aqui. A outra é a importância de ter um grupo gestor, diretor, fundador muito profissional, né? Às vezes, nem sempre com uma estrutura, né? Eu conheço bem a história de vocês, eu sei que no começo era muito mais um trabalho voluntário, paralelo às outras atividades profissionais, e as pessoas iam ali conciliando, como você já falou, mas ter essa administração, essa moderação muito profissionalizada, né? De uma forma institucionalizada, regras muito claras,
né? E isso eu sempre admirei. Então, todo o processo de gestão, as instâncias que decorrem ali, as camadas de decisão, de deliberação, de consulta, a frequência das reuniões e dos encontros, né? Eu me lembro do começo dos encontros muito religiosamente cumpridos por todos, e o quanto isso também facilitou, e eu acho que, enfim, na minha opinião, tem uma das grandes receitas do sucesso da Mural, né? Mas, fechei. Exato, né? A gente está falando aqui de jornalismo em rede e eu estou a todo momento falando nossa rede de correspondentes, assim. O que a Mural faz é resgatar a essência do que é o jornalismo, que é ir para a rua, que é falar com as pessoas, né? A gente estava falando um pouco lá dessa questão das redações que estão no centro e aí que elas não vão para as periferias por falta de dinheiro e tempo. A gente está nas periferias, então é isso, a gente, não agora, evidentemente, mas a gente estava nas ruas falando com as pessoas que não eram ouvidas, contando essas histórias que não eram ouvidas. Então, nessa linha do tempo aqui, bem curta, né? A gente nasce como esse curso, vira um blog na Folha, em 2015 vira um coletivo, porque a gente entendia que o blog era muito para além, né, do que a gente estava fazendo, e em 2018 a gente virou uma organização. Então, hoje a gente é uma organização sem fins lucrativos, né, uma empresa. E aí, no começo, como a Luanda colocou aí, a gente era isso, era um grupo de jovens que a gente tinha uma editora na Folha de São Paulo, que é a Isabela Moy, quem abraçou esse projeto e fez com que rolasse essa ponte. Então, a gente escrevia sobre os nossos bairros, ela editava e publicava no blog, sem ganhar nada, um trabalho voluntário. A gente também não ganhava nada por um tempão. Então, era uma troca mesmo, né? A hospedagem da Folha em troca da visibilidade dessas histórias. E aí a gente, em rede mesmo, foi criando departamentos de revisores, depois o departamento de editores, né? A gente, uma comissão editorial. E aí a gente, evidentemente, com o crescimento, a gente foi se profissionalizando com o tempo, porque é muito complexo pensar que a gente tem uma rede de 80 pessoas para administrar. Então, hoje, a estrutura da Mural, ela é formada por 5 diretores, né? Eu sou diretor de jornalismo, tem a editora executiva, tem a institucional, que cuida da rede, que sabe quem está postando, quem não está postando, que pensa nos processos seletivos para a galera que sai e que entra. A gente tem uma equipe fixa também de repórteres, né? Que trabalham na agência Mural como um todo. Então, a gente é jornalista que hoje virou empreendedor, que está entendendo também as dores e as alegrias do que é ser empreendedor, que é abrir conta no banco, que é ir no cartório, que é pensar em contrato. Imagina, a gente nunca trabalhou, Wagner, nunca trabalhei com administração, estou me vendo também nessa função. A gente é bom repórter, eu me considero um ótimo repórter, mas agora eu estou ali engatinhando, pensando em como é empreender, isso é muito bom também, né? Porque... Isso eu falei, Wagner, desculpa te cortar, mas só para ir pontuando também, porque assim, esse encerramento aqui com você, ele também tem essa proposta de trazer esses conteúdos, mas esse foi um dos assuntos que a gente trabalhou aqui. Então, o quanto também esse tipo de iniciativa, que ela é paralela aí ao mainstream, que ela é alternativa do ponto de vista da forma, de todo, enfim, do conceito, muito além de ficar na clandestinidade, como antigamente, né? Os veículos alternativos tinham ali uma obscuridade em relação a quem financiava, quem estava por trás, tinha sempre uma desqualificação nesse sentido. Hoje, das últimas, arriscaria dizer, década e meia, nem 2 décadas para cá, esse tipo de empreendimento no jornalismo é muito mais possível, e a gente também está tendo que se reinventar, né? Eu comentei aqui, a gente não aprendeu isso na faculdade, né? Nem eu, que sou bem mais velha que você, isso não existiu, e acho difícil que isso esteja já nos currículos das graduações. Pelo que eu sei, não está ainda. Tem algumas iniciativas pontuais, a gente já até conversou sobre isso,
de institutos que são mais voltados à área de negócios, né, dos business e tal, que estão investindo na formação do jornalista que quer empreender também. Então, Exato. isso que é uma história muito interessante da Mural. Exatamente. Isso faz parte aí da trajetória da Mural, né? Para além de a gente pensar que contamos aí cerca de 4.000 histórias das periferias ao longo de uma década, pensar mesmo nessa trajetória, né, de formalização, e é isso, a gente conta com os serviços pro bono de um dos maiores escritórios de advocacia do país, né, que é a Matos Filho, já há 2 anos. Isso, escritório de contabilidade, né? São todas essas burocracias que são fundamentais aí para erguer um negócio, assim. E a própria história da Mural, né? A gente, em 2017, quando a gente pensou, meu Deus, estamos grande, queremos virar uma organização, queremos crescer, o que a gente fez? A gente lançou uma campanha no Catarse, para um financiamento coletivo, para a gente captar a grana para pagar o escritório de contabilidade para essa formalização por 2 anos, né? Isso faz 3 anos. Hoje a gente está com a equipe fixa de cerca de 15 pessoas, né? É muito louco pensar nesse salto e com essa rede aí de 80. E aí, ainda respondendo, Luan, dessas questões lá, isso, a gente tem uma espécie também de estatuto de direitos e deveres. Então, esse correspondente, ele entra, mas como ele entra, né? Ele passa por esse processo seletivo, que é para entender o bairro que ele mora, qual é o engajamento dele com essa comunidade, as habilidades dele, né? Porque tem muita gente que gosta mais de texto, outra gosta mais de redes sociais, e tentando entender aí esses talentos todos, e aí o que eles precisam fazer é publicar. Então, a gente, como é uma rede grande, você tem a obrigação de publicar um texto pelo menos a cada 2 meses, de participar das reuniões da Agência Mural uma vez por mês, que aconteciam presencialmente e que agora acontecem virtualmente. A gente tem muitos canais, então como você pode escrever para a Folha de São Paulo, para o site, ou para o 32SP. Então é isso, né? Porque tem toda, de fato, essa administração e é um desafio, mas como eu falei, é um desafio muito, muito bacana, e a gente está no dia a dia da edição e também está aqui com a cabeça da gestão, porque é mais um projeto que entra, é o correspondente que precisa se afastar, é um texto que às vezes não está tão bom, e aí, né, como dar essa devolutiva também, porque eu acho que tem uma característica também muito bacana da Mural, é que, entre muitas aspas, ela acaba sendo também uma escola de jornalismo, né? Porque boa parte desses correspondentes ainda estuda, ou tem uma parte que se formou, mas às vezes nunca tinha tido oportunidade com a profissão. E aí, como é sugerir essa pauta e como é editar esse texto, né? Pensar que você vai editar no Word, você fala, olha, isso aqui poderia ir para ali, então acaba sendo uma formação que muitas vezes essa galera não teve dessa forma prática mesmo, e é um trampolim, assim, eu acho que tem sido também, Luanda e pessoal, de que hoje a gente tem muitos correspondentes que estão virando repórteres, né, em outros veículos grandes. A gente recebe uma demanda muito grande de empresas, de institutos, de outros veículos, falando, tem estagiário, a gente quer um estagiário da Agência Mural. Essa semana passada mesmo, a gente teve uma parceria com o jornal Bora São Paulo, da TV Bandeirantes, no ano passado, e aí a chefe de redação mandou uma mensagem falando que para a gente indicar estagiários que morassem nas periferias para o jornal, porque é aquele papo, né, de que essas redações precisam ser mais diversas, né, e mais diversas com estudantes e com jornalistas que são das periferias, que têm esse olhar que a gente sabe que muitas vezes quem ainda compõe essas grandes redações não tem. Wagner, tem uma pergunta aqui do Fernando. Então, como é formado o público da Mural? Como isso é mensurado por vocês? Tá, a nossa audiência, né?
como a gente nasceu no blog da Folha, essa é uma história, a gente inclusive estava falando sobre isso hoje na nossa reunião, o nosso público-alvo é o morador da periferia, é ele que a gente quer alcançar. É um morador que tem ali entre 18, é um morador jovem, né, de 18 e 34 anos, que mora nas periferias de São Paulo e na região metropolitana. Esse é o nosso público-alvo. A questão é, a gente consegue atingir esse público-alvo em uma cidade que é tão complexa, tão desigual e tão grande, são 21 milhões de pessoas? Esse é o nosso maior desafio. E para isso a gente vem criando alternativas para que isso ocorra. Esse é o nosso público-alvo. Mas está na Folha de São Paulo, a gente sabe que o leitor da Folha de São Paulo não é o morador da periferia. Geralmente são pessoas de classe média e tudo mais. É importante a gente estar ali também para indiretamente atingir a esse público e a pequena fatia de quem acessa esse conteúdo. A gente, até o fim do ano passado, o blog na Folha era um dos nossos principais canais mesmo de notícia. A gente mudou, hoje é um canal noticioso, é um canal de articulação, de opinião. Então, os gestores da Mural escrevem artigos de opinião ali. Então, o nosso site e o outro canal, como 32SSP, virou o nosso principal canal de divulgação das nossas notícias para que a gente consiga atingir ainda mais esse público-alvo. Esse é o grande desafio ainda, né? Não tem uma receita para falar, meu Deus, como é que vocês vão... O morador da periferia está lendo vocês, uma pequena parcela tá, a gente está criando alternativas para que isso cresça mais ainda, tanto que esse ano a gente explorou muito o WhatsApp, então a gente enviando podcast pelo WhatsApp, o arquivo diretamente para o WhatsApp, sem que ele precisasse entrar em um outro link para então consumir aquilo, sei lá, no Spotify. Então a gente já mandava esse arquivo direto, né? Ou mandava uma ilustração com dado. Então a gente vem pensando aí nessas alternativas todas para atingir mesmo esse público-alvo, que é esse morador jovem das periferias da Grande São Paulo. Acho que eu respondi, né? Vamos lá. Aqui eu fui salpicando aqui alguns projetos. Aqui a cara, né, do blog Mural foi desde 2010, então até tá desde nossa, a gente está em 2020, tá desde 2010, e aí até 2019, como eu falei, era com reportagens jornalísticas mesmo, hoje com artigos de opinião. A gente também tem a coluna na Folha de São Paulo, com dicas, né, de atrações culturais, lazer, restaurantes, né, gastronomia nas periferias. Esse número aqui está bem maior, tem muito mais de 200 publicações, são semanalmente, então vai no impresso da Folha, imagina que chega também a milhares de pessoas. E o 32SSP, que é um site em parceria com a Rede Nossa São Paulo, desde 2016, esse número de 450 também agora está bem superior, é um site que tem o desafio aí de cobrir regionalmente a cidade a partir das 32 subprefeituras aqui em São Paulo, usando dados, né, sobretudo dados da Rede Nossa São Paulo, e também com que, às vezes, de serviço, né, para fazer com que o morador ele consiga ter uma participação ainda mais ativa sobre as decisões que rolam ali no âmbito administrativo, e também um lance, às vezes, muito mais didático. A gente lançou, por uma temporada, o 32 Explica, que eram vídeos explicando qual é o papel de um subprefeito, ou qual é o orçamento da cidade de São Paulo, ou para que servem os conselheiros participativos. Então, com esse papel mesmo aí de ser um jornalismo que transita ali entre jornalismo de dados, jornalismo de serviço, mostrando essa cidade que é isso, né? Como eu reitero aqui, é uma cidade muito grande e que a gente precisa, quando a gente fala de pesquisas, né, Luanda?
Aí tem é um dado, né, que às vezes quem lê, sobretudo quem é de fora, acha que esse dado representa a cidade toda de São Paulo, e não, né? Quando a gente joga uma lupa para as 5 regiões ali, a gente vai ver contrastes que são absurdos. Eu posso fazer um parênteses, Wagner, aproveitando aqui, porque eu comentei sobre o 32, mas obviamente não entrei em detalhes, porque eu sabia desse nosso encontro hoje, mas acho que é legal depois você contar, só para contextualizar também. Então, essa proposta, como o Wagner falou, em relação aos números, né, eles são representativos. Quando a gente... Uma das formas de caracterizar o 32 é dizer que que as reportagens dão vida aos números, né? Então, a gente conta as histórias mesmo, o nome, sobrenome. Tem histórias muito interessantes que depois você pode contar, daqueles especiais que a gente fez a partir de dados que são de uma forma mais... que tem um olhar mais amplo sobre a cidade, como é que a gente vai ali dentro do universo mais cirúrgico. Ontem eu falei um pouco sobre também aquela estratégia, né, de você procurar os nichos, por exemplo, na repercussão das matérias do 32 nas redes sociais, né? Então, como, às vezes, um grupo do bairro tem aquele canal que sempre compartilha da Zona Leste, às vezes tem um impacto e tem um engajamento muito maior, né? Então, a gente passa do macro para um olhar mais regionalizado e consegue chegar até o micro, né? O micro, e com isso garantir a identificação do leitor, do internauta, enfim. Então, e é uma iniciativa também que colocou muito da gente em prova, né? Então, a gente, que eu digo, tanto a Regional São Paulo quanto a Agência Mural, a gente se uniu ali nesse casamento que foi novo para todo mundo. Então, aí também, né, como eu falei nesses dias, toda uma articulação da gente fazer o projeto juntamente, de ter um terceiro elemento, que é o financiador. Então, a gente tem como financiador único deste projeto a Fundação Ford, então também com uma característica muito peculiar de gestão, né? Então, para além da administração das pautas, que acho que, Wagner, depois você pode contar um pouco também como é que eram, né, como é que a gente fazia essas distribuições das matérias ali no começo, e hoje a gente tem um outro formato, porque também as coisas foram evoluindo. Foi um processo de aprendizado, então, para os repórteres que estavam na Mural com uma demanda ali, com uma dinâmica muito particular e já incorporada de cobrir a sua própria região, mas quando eles vão para o 32, o aprendizado foi ter um olhar não só para a sua região, né? Porque as matérias elas têm a ambição delas representarem as 32 regiões da cidade. Então, quando a gente fala das diferenças entre Pinheiros e Cidade Tiradentes, a gente também tem que falar das regiões mais abastadas da cidade, a gente também tem que dar o outro lado e mostrar todas elas dentro do mesmo veículo. Então, essa comparação também tem enriquecido ali a cobertura nesse sentido. E é uma experiência muito nova, quer dizer, era, né, desde o início, mas assim, é uma experiência muito particular para o trabalho que a Mural já vinha realizando e que realiza em outros veículos. Então, como eu falei, essas parcerias e essas sub-redes, essas outras redes que vão se formando a partir da rede, elas têm também características muito interessantes. E também para a gente, da nossa São Paulo, e tem sido até hoje um aprendizado entender que, bom, a Regional São Paulo tem os canais institucionais de divulgação, de comunicação. Hoje tem podcast, tem site, tem rede social. O 32SP, ele está ali invicto, porque ele precisa ter a credibilidade de um veículo jornalístico para ele se consolidar como tal, né? Então, a gente não usa, a nossa São Paulo não usa o 32 para divulgar as causas que são próprias, e a Mural também não. Então, exato. Ali, e foi um processo de policiamento dos gestores ali, né? Principalmente eu que trabalho com muitas outras pessoas que não são jornalistas. A Agência Mural, ela é formada por jornalistas, então esses limites editoriais, eles acabam ficando mais claros e mais fáceis de você lidar ali entre pares, mas no meu caso, tinha ali às vezes mas temos uma causa, uma questão tão importante, eu lembro até exatamente qual era, porque a gente vai tratar o plebiscito, porque a lei que vai obrigar o plebiscito na cidade inteira, como o 32SP não vai divulgar isso? E vira e mexe eu recebo esse tipo de demanda, né? Puxa, temos uma questão super importante, precisamos... Bom, peraí, então,
Não é assim, não é o que a gente está aqui, a Rede Nacional São Paulo está definindo como importante institucionalmente, que a gente vai usar o 32 também como mais um canal institucional, senão a gente vai perder. E para quê? Qual é a relevância? Né? Então, não, ali dentro do 32 a gente tem que passar por um processo editorial. Então, a gente vai discutir essa pauta coletivamente, com o Wagner, com o Edu, com os outros repórteres, enfim, com todo mundo que está envolvido na produção. E se isso fizer sentido, dentro da linha editorial do 32, ela vai para o ar, ela vai virar uma reportagem exclusiva. Então, não é, a gente não compartilha conteúdos de terceiros e nem conteúdos que são produzidos pelos repórteres da Agência Mural, que não seja no âmbito do 32. Essa é a grande riqueza do projeto e que fez também com que nesses 4 anos a gente conseguisse parcerias incríveis. Acho que você pode contar um pouco, Wagner, tanto dos produtos, né, que são os vídeos, os podcasts, mas as parcerias também, que, como o Fernando perguntou da audiência, da Mural, então, no caso específico do 32, levou a nossa audiência de uma forma ramificada e naquela linha da proposta do curso, como eu falei desde o início, que são esses nós multiplicadores. Então, se a gente não consegue chegar diretamente àquele público, a gente tem, né, tanto nós em microcosmos, como eu falei desse canal da Zona Leste, em grandes escalas, como a CBN, enfim, outros parceiros. Exatamente, né? A gente estava falando aí dessa rede ou dessa parceria Mural Folha de São Paulo. Aqui a gente é um outro exemplo, né, da Mural, não com outro veículo jornalístico, mas com, né, uma instituição voltada aí à pesquisa, como a Regional São Paulo, e esse match, né? Como esse match é muito importante, né? Um match já de 4 anos, né? Saiu do match, né, Luana? Eu acho que já é um casamento. Já passou da união estável, agora já é um casamento. Exatamente, né? E quanto a gente foi aprendendo também. Imagina, quando eu entrei no 32 SCP, eu não sabia direito o que era uma subprefeitura, né? Como estar nesse projeto fez com que eu aprendesse a olhar para a cidade dessa forma, né? Tem até um vídeo do 32 Explica em que a gente fala a diferença de uma subprefeitura, de um distrito, de um bairro, que é muito bacana, assim, entender como a cidade é dividida dessa maneira, né? E como a gente pode cobrar mais quem é o subprefeito, para que ele funciona, qual que é o papel de uma subprefeitura. Então, lá no começo, há 4 anos, os correspondentes escreviam, né, sobre essas regiões, sobre suas regiões, mais uma perspectiva um pouco mais macro, né? Uma perspectiva distrital ou regional, né, a partir das subprefeituras. Então, também foi esse exercício para fazer com que a galera afastasse um pouco essa lupa e de a gente entender, a partir dos dados, o quão a cidade é desigual. Né? Tem um dado muito chocante, que é o da idade média ao morrer, que é isso, né? São mais de 20 anos. A diferença é entre os jardins aqui de São Paulo, né? Entre o Jardim Paulista e o Jardim Ângela. E a importância do site em visibilizar isso, né? Quando a gente pensa até em outros veículos, né, de pegarem esse dado e jogar só o holofote para essa questão, a gente aprofunda, né, e entende quais são essas complexidades ali do Jardim Ângela em todos os seus âmbitos, e ali a gente vai fazendo essas costuras, essas comparações, porque elas são necessárias, com outros distritos e com outras subprefeituras. Como a Luanda falou, ao longo desses anos, como o 32 SP é aberto, é livre, né? O conteúdo todo Creative Commons, a gente vem vendo o quão essas reportagens estão chegando em veículos que são locais, né? Quando a gente fala aqui com a região, o tempo médio de deslocamento é X e na outra é Y, e os jornais locais estão reproduzindo isso, a gente também está alcançando nosso objetivo de fazer com que esse público, Fernando, ele acesse esse conteúdo e conheça o 32 e passe a acessar
diretamente o 32. E então tem um pouco disso, desse conteúdo que é ramificado aí nesses veículos locais e também em veículos grandes, né, como a própria CBN. Ao longo dos últimos anos, a gente foi se aproximando mais da Rádio CBN. A gente tinha entradas em alguns momentos para falar especificamente de algumas matérias que só a gente conseguia publicar por conta desse olhar. Então, quanto que a Prefeitura de São Paulo gasta com os aluguéis dos prédios das subprefeituras, né? Então, a gente foi lá a partir da Lei de Acesso à Informação, acessar esses dados, entender que tinha subprefeitura que gastava até 1 milhão por ano para pagar um prédio, né, de aluguel. E aí um pouco dessas matérias, digamos, mais investigativas, a gente entrava na Rádio CBN para comentar ao vivo com a Fabiola Cidral, né, da CBN São Paulo. E aí, nesse ano, né, em todo esse contexto pandêmico, esse contexto de eleições, né, esse ano bizarro, a gente firmou uma parceria que foi muito bacana, que é o que eu acho que, não sei se está mostrando aqui, né, na tela, que é o Giro pelas 32, um quadro na Rádio CBN, na CBN São Paulo, durante 32 dias, então 32 programas, cada programa, né, cada episódio, trazendo um raio-x de como é viver na subprefeitura do Jabaquara, na subprefeitura né, de cidade, lá que eu esqueci a que eu morava lá, que foi a primeira, Luana, cidade do Campo Limpo, do Campo Limpo, e aí da cidade de Tiradentes. Então foi muito bom, porque a gente destrinchava aí essas subprefeituras, né, trazendo dados. Então, qual a espera da vaga em creche, qual a idade média ao morrer, quanto é o tempo de espera para ir para o pediatra, qual é a metragem ali de área verde naquela região. A gente comparava as subprefeituras, comparávamos às vezes os distritos, e o principal, trazíamos as vozes, literalmente, para um programa de rádio, dos moradores. Então, foi uma parceria muito importante, assim, porque ela antecedeu a sabatina com os candidatos, né, a prefeito aqui em São Paulo, e com isso a gente conseguia, né, mostrar aí um raio-x dessa complexidade toda que é a cidade. Então, é isso, né? O 32 vem há 4 anos aí com essa missão e nasce a partir desse trabalho, desse match, né, entre a Agência Mural e a Regional São Paulo. Então, Wagner, conta um pouquinho, acho que seria legal também, dessa estrutura também que a gente foi fazendo ao longo do tempo, né, da própria estrutura do 32, né? Uhum. Então, se no começo a gente tinha a gente criou o 32 com aquela preocupação também de ter uma rotatividade, né, dos Exato. muralistas, e uma coisa muito na quantidade, até para mostrar, né, e dar conta dessa dinâmica toda da pauta de São Paulo, e quebrar ali muito dos paradigmas, né, como você já falou. Então, poxa, por que não? Né, ou aquela história lá da Jova Rural, de ter saído pela primeira vez na Mural, mas mostrar também, quebrar paradigmas, eu digo, por exemplo, você mostrar problemas de estrutura de serviços públicos na Vila Madalena, em Pinheiros, nos Jardins, e mostrar que há muitas nuances dentro dos estereótipos da cidade, né? Então, nos bairros muito ricos, você tem indicadores, às vezes, de serviço público péssimos, né? E também mostrar que há uma diversidade de paulistanos por toda a cidade. E depois a gente foi também adaptando isso como uma prova de amadurecimento do projeto, né? Então, essa é uma outra questão também, que a gente não teve ainda muito tempo de trabalhar, mas que eu queria deixar isso também como uma lição aqui, que são as mudanças e as adaptações que um veículo jornalístico, como no caso do 32, que ele é atrelado ali a 2 organizações e financiado por uma outra organização, mas é um veículo de jornalismo que a gente
construiu de forma independente desse ponto de vista, como é que esses veículos também podem ir se adaptando, e da própria agência mural também, das mudanças que vocês foram estabelecendo em termos de diretrizes mesmo, de processos no relacionamento com os muralistas, que não é que é uma fórmula que nasceu pronta e que ela tem sido ali estanque, cravada. Essas adaptações, elas também são primeiro, elas são necessárias, e segundo, elas são muito mais viáveis e mais possíveis dentro de veículos como esse que a gente está contando aqui, de empreendimentos como esse, né? Diferentemente eu falei um pouco ontem também, a grande imprensa, ela tem suas estruturas muito rígidas e muito, né, historicamente constituídas. A gente tem conseguido quebrar um pouco desses muros, dessas barreiras, como a parceria com a CBN, trazer essas vozes, poder pautar a própria rádio, né? A construção coletiva com a CBN, nesse caso, foi muito mais... a gente teve muito mais autonomia, muito mais autoria do que em outras parcerias, isso eu contei também, em que o sistema era muito mais rígido e muito mais unidirecional. Eles nos procuravam, quais são os dados são esses, ok, o repórter vai lá e procura, obrigada, tal. E agora, nessa experiência, foi muito mais fluido, né? De um processo muito mais atualizado ali de compartilhamento, e mais sofisticado nesse sentido, né? Então, a decisão sobre o formato, sobre a estreia, né? Você lembra? A gente fez reuniões e decidiu isso realmente coletivamente. O nome do quadro, da série, é todo dia, não é todo dia, a conversa com a produtora da própria CBN, enfim, toda essa decisão sobre a pauta, ela foi feita coletivamente. Mas, enfim, queria que você contasse um pouco dessas mudanças mesmo, que a gente vai percebendo necessárias, então, tanto no 32SP quanto na agência. É isso, né? A gente vai aprendendo, vai remando, isso é muito, né? E mostra uma trajetória muito bacana também, né? De amadurecimento, do reconhecimento e da qualificação desse trabalho e da importância dele, né? Como você colocou, é isso, o 32, lá no início, ele estava muito pautado em visibilizar mesmo a partir da rede de correspondentes esses problemas ligados mesmo à falta de infraestrutura, à falta de acesso nessas regiões, né? Muitas vezes no âmbito até local mesmo, a gente colocava na perspectiva mais regionalizada. Depois a gente mudou um pouco o formato de ter uma equipe fixa do 32 e também a partir desse amadurecimento e de pensar nos produtos. Eu acho que o futuro do jornalismo também, já está sendo um pouco do presente, é pensar no jornalismo também a partir de uma perspectiva de produtos. O 32 é isso, né? Ele foi concebido enquanto um site para criar matérias sobre as 32 subprefeituras, mas a gente entendeu, se a gente cria, a gente até encaixotou como editoria, talvez, né? O 32 explica, mas a gente entendeu, não, isso também é um produto, isso pode estar dentro do 32, pode também estar fora, porque é algo muito bacana, tem um quê ali de serviço, e a gente foi experimentando mesmo, e criamos o 32 Explica com esses vídeos didáticos sobre questões e dúvidas, né, dos paulistanos em relação à administração da cidade. E nesse ano também a gente criou um podcast, agora de agosto até fim de novembro, todas as quartas-feiras, tinha um podcast do 32 SP dentro de um outro podcast que era o Em Quarentena, para falar sobre os desafios e impactos do coronavírus nas periferias aqui de São Paulo. Desse podcast falando como é viver, né, na cidade de Ademar, né, como os conselheiros estão se virando, entendendo que era em vídeo, agora em áudio, é mandado pelo WhatsApp, e o quanto também foi muito importante nesse processo de amadurecimento uma equipe fixa, né, com funções, uma equipe fixa especialista em suas áreas também, né, de ter um profissional ali que
seja muito bom em mídias sociais, né? Um bom repórter, redator, alguém que vai editar esse material. No começo, a gente ainda dependia dessa rede de correspondentes, tínhamos um editor e um repórter, mas hoje é isso, né? Um designer faz toda a diferença para que esses dados eles sejam muito mais ilustrativos e muito mais para o olho brilhar, interessar ali quando procura. E na própria história da agência mesmo, a gente é isso, né? A gente vê esse avanço de curso para uma organização. Hoje a gente tem apostado muito em produtos, né? O podcast foi algo muito importante esse ano, enviado diretamente para o WhatsApp dos nossos leitores, e o quanto a gente vai adaptando de entender que a agência mural precisa de uma estrutura, né? Precisa de financiamento para manter essa estrutura, mas quanto esses projetos, isoladamente, eles podem ganhar um caminho sozinhos, né? Enquanto a gente pode conseguir também recursos para o apoio desses produtos jornalísticos. E é isso, na Mural a gente vem nesse processo constante só nesse ano, assim, para vocês terem ideia, a gente conseguiu ter alguém dedicado ao financeiro, administrativo, isso mudou muito ajudou muito a gente, jornalista, que escreve bem, mas que não sabe número, então o Felipe, que está com a gente, ajudou muito nesse processo, e é isso, a gente vem se adaptando, né? E esse ano foi um ano bem complexo para todo mundo, porque é isso, a nossa essência de estar na rua conversando com o povo e todo mundo em casa até hoje, né? Tá a equipe ainda toda em casa, fazendo toda essa produção online e tendo de se adaptar ali com o cachorro que late, a internet ruim. Esse foi um desafio que foi muito grande para os jornalistas das periferias, né? De estrutura também, porque a internet é ruim, né? Tem, às vezes, muito barulho, mas a gente veio conseguindo driblar tudo isso e estamos aí, né? Tentando avançar 2021, né, Luanda? Com um pouco menos de sufoco. Eu vou Para todo mundo. aproveitar aqui essa brecha para falar em 2021, porque tem algumas coisas interessantes que a gente vai falar, acho que até para mostrar também aquilo que eu falei agorinha, né? Como é possível e é importante essa readaptação, né? Então, são processos que estão vivos, né? Diferentemente dos veículos tradicionais que têm ali uma linha de produção muito clara, muito definida, né? O que a gente está fazendo é muito novo e é inovador e a gente tem essa vantagem, né, de se adaptar, assim como durante esse período aqui da pandemia, eu falei algumas vezes, eu acho que a gente teve muitos ganhos, a gente conseguiu fazer reportagem mesmo, né, graças às tecnologias e não só as tecnologias do ponto de vista como ferramental, mas como linguagem mesmo, né? E isso já está nos abrindo porta para pensar outras parcerias para o ano que vem. Eu queria só deixar, então, nossos tradicionais 5 minutinhos de intervalo para a gente respirar, tomar uma água. Wagner, respira um pouquinho. A gente... são 8h02 aqui no meu computador. 8h07, 8h08 no máximo. A gente já liga as câmeras e microfones novamente, tá bom? Perfeito. Até já. Obrigada. Gente, voltando, também quero só lembrar aqui, dar boa noite para com quem eu ainda não falei. Fernando quer fazer uma pergunta, pode fazer sim, claro, e eu ia justamente lembrá-los que vocês podem interromper, também esse é um bate-papo, é uma conversa. O outro recado importante é para, ao final, vocês fazerem check lá no Canvas e depois poderem ter acesso aos vídeos, às apresentações também. Eu vou enviar tudo para ficar disponível assim que acabar o curso, tá bom? Wagner, você
Quer que eu leia? Você lê aqui no chat direto? Eu posso ler aqui. Tá. Vamos lá. Se, por um lado, a mural tem um papel importante em mostrar a realidade das periferias com a visão da própria periferia, realçando os problemas gerados pela desigualdade social da cidade, por outro lado, como ela lida com o fato de que os moradores da periferia não estão imunes e muitas vezes reproduzem os discursos de ódio e preconceitos tão vigentes hoje na sociedade. É legítimo filtrar essas vozes? Como vocês lidam com essa questão? Na mural como um todo, né, a gente traz até essas pautas para o 32 vezes SP, né, a gente tem, acho que é importante ressaltar aqui, né, a gente tem uma linha editorial muito bem definida, né, a gente não trata de pautas ligadas à violência, à segurança pública, né, de um modo geral, e também pautas que têm um caráter assistencialista, né, ou seja, de ações de fora da periferia para dentro da periferia. Né, a gente sabe que nessas as periferias são plurais e naturalmente os moradores são plurais, né, divergem politicamente falando, têm visões às vezes muito diferentes entre si. O que a gente busca a todo tempo é trazer sempre os outros lados, né? Se há um morador que tem uma opinião sobre um determinado assunto, a gente sempre tenta equilibrar e balizar isso com o morador que discorde dessa opinião. A gente sabe que, ainda mais nesse contexto político, né, de pensar que muitas vezes a gente, talvez as pessoas encaixotem as visões dos moradores das periferias em uma única visão partidária ou em uma única condição econômica. A gente sempre tenta, a partir do jornalismo, que é o jornalismo profissional, colocar todas as vozes possíveis para que esse debate, para que essa reportagem ela seja como o jornalismo né, Luanda? Plural e diverso. Então, eu acho que é por aí, né? Esse filtro de vozes, na verdade, é colocar todas as vozes possíveis para que a gente fale e torne um assunto o mais plural possível. Sim, acho que você conseguiu sintetizar bem. A gente falou isso aqui também nas outras aulas. Quando você se dispõe a construir, né, um processo de comunicação em rede, compartilhado, coletivo, ele tem que ter um princípio democrático em todos os aspectos, né? Então, internamente, do ponto de vista da gestão, né, não adianta você querer fazer um veículo a própria natureza da agência mural e ter um processo absolutamente autoritário, hierarquizado, verticalizado e fechado na gestão, né? Então você teria isso totalmente incoerente e coloca em risco a credibilidade, né? Então, na gestão, na relação com os seus, né, com os pares, que são os outros veículos também, que muitas vezes, como falamos já aqui, também podem ser grandes parceiros, e também na linha editorial, né? Então, é isso que eu, chegando aqui na pergunta do Fernando. Então, exatamente nos princípios editoriais, eles têm que refletir também essa diversidade, essa multiplicidade de vozes, esse olhar diversificado e fora das caricaturas, dos preconceitos, dos estereótipos, aproveitando, eu acho que, Wagner, se você quiser contar, que eu acho isso muito, muito legal, e eu sempre aprendi muito com a mural, e às vezes quando eu preciso mostrar para alguém como referência, são aqueles princípios que vocês têm, né, de erros, né, de cuidados na hora de um texto, dos termos que precisam ser
muito bem pensados antes de serem aplicados. Isso parece uma coisa, às vezes, óbvia para quem está nesse universo como a gente, mas se a gente sai um pouquinho aqui do nosso nicho, da nossa bolha, que é uma bolha privilegiada nesse sentido, né, que tem a preocupação com os conceitos. Eu vejo mesmo na grande imprensa, eu conheço muita gente, muitos jornalistas, colegas, amigos e tal, e às vezes tem por hábito e por reflexo repetir alguns preconceitos que sempre foram muito comuns na grande imprensa, e às vezes eu já indiquei várias vezes os princípios da moral como referência, e a pessoa realmente tem uma percepção, puxa, eu não sabia que eu estava sendo tão discriminatória ao utilizar esses termos para falar das periferias, né, para falar das minorias e de outras questões mais específicas, que questões de gênero, questões de raça, que hoje tem muito mais espaço e por isso mesmo tem tido, demandam esse cuidado, né? Eu sei de grandes veículos, grandes portais que hoje já estão tendo um olhar muito mais diverso, né, colocando essas outras vozes, inclusive como absorvendo profissionais com outro perfil, né? Aquele mapa que o Wagner mostrou no começo, né, de onde ficam ali as redações e tal, e o perfil também do jornalista brasileiro, não só paulistano, não só paulista, ele sempre foi muito elitizado, né? Um perfil muito pautado ali e que reflete muito essa pauta que é colocada na grande imprensa. Então, tem hoje grandes veículos que estão se abrindo, inclusive, na hora da contratação dessas pessoas que venham com uma bagagem, com uma experiência diversa. Eu acho que isso você pode também falar, Wagner, o quanto a agência tem sido procurada, né, para... Bom, eu vivo te procurando para isso também, mas assim, para ter como referência, para indicar profissionais. Sim. Isso é um avanço que isso não acontecia anos atrás. No tempo que eu estava em redação, já contei para vocês a minha experiência também, a gente suava para conseguir colocar outras vozes, que é isso que a gente está falando aqui. Então, mas quem é liderança, de onde ele é, qual que é o título, qual que é o cargo? Tinha uma questão, assim, uma estrutura ali muito rígida nos princípios, né, e que a gente não conseguia quebrar. Hoje isso é completamente diferente, né? Pelo contrário, a gente tem uma demanda enorme. E esse exemplo, por exemplo, esse exemplo do giro pelas 32 prefeituras na CBN, foi um ápice também de uma abertura, né, que rompeu muitas fronteiras, né, da gente conseguir colocar isso mesmo à voz, né, o áudio dessas pessoas que tem. O Wagner vai mostrar também os exemplos das inserções na TV, né, que foi uma parceria muito legal com a Band, e também uma quebra de paradigma. A TV nunca... sempre foi o último ali das instâncias dos veículos de comunicação jornalísticos, né, dos meios, em ceder a outras vozes que não o repórter esteticamente ali definido, com um perfil muito único, com toda a pauta muito, muito engessada. E ao longo do tempo eu fui percebendo, mesmo, né, do lado de cá, ali como assessora de imprensa, o quanto as TVs têm demandado por novas formas, novas estéticas, novas linguagens, novas ferramentas. Então, entrar pelo celular, selfie, os vídeos selfie, tudo isso mostrou uma nova estética mesmo na TV. Né? Eu estava lembrando aqui, Luanda, né, quando a gente... eu lembrei de um caso no Giro e um caso... imagina, né, eu cobri Paraisópolis por muito tempo e já publiquei... Eu lembro de uma história que eu publiquei, Fernando, que era... lá em Paraisópolis, né, que tem um dos maiores bailes funk de São Paulo, que é o Baile da 17, onde teve aquela chacina de 9 jovens. Então, essa foi uma questão muito complexa, é uma questão muito complexa para a cidade como um todo, né, porque envolve, acho que, né, envolve política pública, envolve falta de acesso, mas também envolve... barulho, envolve lixo, envolve, né, é um tema muito complexo. E eu lembro de uma vez escrever uma matéria falando de todas as pessoas que queriam, todas não, né, muita gente queria sair de Paraisópolis porque não gostava mais de lá,
porque achava violento, ou porque achava barulhento, ou porque achava isso e aquilo, né? E aí, pelo funk, pelo barulho de construção que não para de acontecer lá. E então isso foi um pouco, claro, né? A questão de preconceito. Talvez seja até um preconceito com o próprio bairro, né? Tem isso. Não sei se tem um discurso de ódio aí, mas tem um preconceito que é muito forte. E aí, a reportagem ficou muito equilibrada entre as pessoas que estavam convivendo com aquela questão do barulho, da sujeira, do funk todo fim de semana, mas que gostavam da comunidade e pensando quais seriam as soluções para que isso, né, qual a solução para isso, e quem queria sair, porque já o Paraisópolis não era mais o paraíso, eu até brinquei com ele, Paraisópolis não é mais paraíso para a vida de fulana de tal, né? Então, equilibrando isso. Para o giro, pelas 32, que foi com a CBN, em alguns momentos a gente deixava, né, na verdade, em toda a participação dos moradores que falavam que eles se sentiam inseguros naquela região, era importante deixar aquilo também, do morador falando aquilo, porque aquilo poderia sinalizar, né, a ausência de iluminação que não tinha, por isso que aumentava possíveis casos de violência, de entender também que a pessoa, por mais que talvez ela tivesse já um preconceito do próprio bairro, mas de certo modo talvez ela entendesse que isso também estava muito ligado à falta, à ausência de infraestrutura. É isso, a gente não fala sobre segurança pública porque quando o assunto é periferia, ela ainda ela ainda só é retratada a partir desse estigma, né? De é violento, é isso, é essa, aquilo. Por isso que a gente tira essa pauta do nosso radar, porque tem tantas outras histórias para contar que a gente não vai ajudar a reforçar esse estereótipo. Mas é isso, né? Acho que no fim das contas o que a gente faz é sempre dar trazer essa diversidade aí de opiniões e de se alguém que a gente sabe que é com discurso de ódio, a gente equilibra aqui com outra voz que, né, que coloca isso na balança, até mesmo para não ter um caráter tendencioso, assim. E aí, a gente falando aqui de diversidades, eu queria também trazer, falei aqui de vários exemplos, né, como essa cobertura acontece. Eu queria mostrar para vocês uns vídeos curtos do trabalho que a gente fez do 32, né, com 32 Explica, uns vídeos didáticos para vocês entenderem como que é, e também do Bora São Paulo, né, como que era essa cobertura aí em um jornal da Band, o Bora São Paulo. Essa parceria ela foi até janeiro desse ano, até fevereiro, salvo engano, no início desse ano, e aí quando chegou a pandemia, aí vários contratos pausados ali, mas foi uma experiência bem bacana, assim. Eu vou mostrar aqui para vocês 3 vídeos. O primeiro é do... Não, ainda estava, foi em março. A gente ainda estava falando do coronavírus nas periferias. Os correspondentes da Agência Mural mostram como estão alguns bairros da periferia em tempos de coronavírus. Deixa eu compartilhar a tela. Esse é o Eduardo Silva, que inclusive é repórter do 32 SP. Esse é um exemplo dos vídeos que a gente fazia na Band. E, Wagner, você tem que compartilhar o som do seu computador também. Vamos lá. Quando você for. Sabe onde é? Ixi, ainda está baixinho. Acho que a gente não está conseguindo ouvir o som. Tá muito baixo. Para de compartilhar e aí compartilha de novo, mas tem uma caixinha lá que você coloca share, o som do computador. Aí ele
compartilha também o som. Eu aprendi isso. Tá, vamos lá. Quando você escolhe a aba que você vai colocar, tem um negócio para você ticar. Não? Não. Me vê? Aqui a Raquel, ela está falando da Cidade Líder. Se você quiser, me passa o link que eu compartilho aqui. Que eu acho que o próprio vídeo está baixo mesmo. Vamos tentar aqui com outro. Aí, se ele ficar baixo, Tá. aí eu te mando. Então, aqui, ó, a gente está vendo um giro mesmo pela cidade a partir dos correspondentes. Cada correspondente vai entrando e fala com os impactos ali do coronavírus naquela região. Foi bem legal. Foram regiões bem diferentes umas das outras, né? E aqui vamos ver como é que fica o som, mas esse aqui é um exemplo do 32 Explica. Se ficar ruim, Luanda, a gente faz esse esquema aí. Isso, me passa o link que eu passo. Não der. Não. Me passa o link que eu já pego aqui, eu já compartilho. Enquanto isso, Wagner, tem peraí, tem uma outra pergunta aqui. Vou te passar, e aí, quando você me passa, A Mural também realiza eventos nas periferias. Eles contribuem de alguma forma para o financiamento da agência? Não está compartilhando mais aqui, não, né? Não. Pode passar para mim o link pelo WhatsApp mesmo, que eu já compartilho, enquanto você pode ir respondendo. Quando terminar, a gente volta. Fernando, a gente tinha, vou colocar aqui o fone. A gente tinha um projeto chamado Expo Mural. Na verdade, esse evento era, né? Engraçado que você perguntou sobre público lá atrás. E aí, esse projeto, na verdade, a gente ia em eventos que rolavam nas periferias para fazer uma espécie de exposição itinerante para apresentar mural. Ou seja, né, a gente saía do online para ir para o offline e falar, olha, existe um site que cobre as periferias de São Paulo, então era uma ação de mais engajamento, assim, né, de a gente estar ali no cara a cara com a nossa audiência. Esse modelo de realização de eventos, né, eu participei de algumas workshops, inclusive no ano passado eu viajei para o Nepal, junto com outras iniciativas de jornalismo independente do mundo, foi uma experiência muito bacana, lá a gente aprendeu sobre formas de financiamento, de sustentabilidade, de engajamento, e aí algumas iniciativas aí pelo mundo, né, uma da Polônia, inclusive, estavam apostando muito na realização de eventos diversos, né? Tipo uma festa em que você paga o ingresso e ali é uma festa temática ou eventos para falar mesmo sobre os temas da organização. Na Mural a gente nunca fez isso, mas isso está um pouco no nosso radar. Os financiamentos que a gente tem hoje estão muito ligados aos recursos de institutos internacionais, como a Open Society, como a Fundação Ford, e agora, nos 2 últimos anos, a gente está conseguindo financiamento em parcerias jornalísticas mesmo, né? Vamos criar uma reportagem em parceria com o Instituto, aí eles pagam para a gente fazer essa parceria com outros veículos, como foi o caso da Band, que pagava essa produção para essa produção de reportagens dos correspondentes. Eventos ainda não. Alguém disse que não está conseguindo ouvir. Já era de antes, né? E eventos ainda não, mas está no nosso radar, viu? E foi muito importante também a gente fazer essas exposições itinerantes dentro desses eventos nas periferias para a gente se aproximar e se conectar mais do nosso público-alvo. Foi uma estratégia bacana e importante também. Só complementando, antes de passar o vídeo, que eu já estou com ele aqui, essa questão do financiamento, acho que isso, enfim, rende um
um curso inteiro, e acho que as pessoas têm muito interesse em saber, né? Esse tripé aqui que sustenta o 32SP, por exemplo, foi uma escolha, né? A gente conseguiu ter uma aproximação com a Fundação Ford por conta, enfim, de afinidades, de um histórico de relacionamento que já vinha se desenrolando. Claro que nenhum financiamento ele é totalmente às cegas, né? Tem sempre o interesse de ambas as partes, isso é inevitável, né? Tem um processo todo, né? Wagner sabe bem, a gente tem que prestar conta, você tem que fazer relatório. Mas a gente conseguiu, a gente fez uma opção por ter um financiador único que pudesse nos garantir uma independência editorial, né? Então, isso é muito importante nesse sentido. A gente podia ter feito outra escolha em, por exemplo, ter múltiplos financiadores ou atender a múltiplos projetos, como a Agência Mural como um todo faz, né? Tem ali os seus clientes no sentido de oferecer esse conteúdo. A própria agência servir como, na passagem ali, né, como o Wagner contou, dentro de um blog sediado na Folha de São Paulo, né, e pelo qual os repórteres recebiam ali até determinada remuneração, mas quando a agência se constituiu formalmente, me corrija se eu estiver falando alguma informação incorreta, Wagner, quando a agência se constituiu formalmente, a proposta e a ambição e a meta foi se tornar, sim, um fornecedor de conteúdo, um prestador de serviços, como outra empresa qualquer. Então, no 32SP, a opção foi manter um financiador único, até para a gente não concorrer ali, e isso poderia, enfim, atropelar os processos, mas o que nada impede, como a gente estava falando agora há pouco, antes do intervalo, nada impede que a gente se atualize também e via 32SP a gente atenda alguns clientes. Estas parcerias, como a gente citou, CBN, por exemplo, são parcerias que não envolvem custos, são trocas ali em troca de visibilidade, né? Falei bastante sobre isso no outro curso de assessoria de imprensa. Então, muitas vezes a gente tem que atender ali e vai construindo fazendo esse trabalho em conjunto, e pelo menos eu nunca trabalhei com algum tipo de remuneração, sempre foi, a gente tem contrato, né? A gente tem um contrato assinado ali, que prevê essa troca sem qualquer custo. Então, é óbvio que para a emissora, como o Bora São Paulo, que tinha ali uma remuneração, mas a riqueza e o ganho da emissora que consegue, né, do veículo que consegue sacar a importância de trazer essas outras vozes aí para dentro e de ter um olhar diversificado por quem de fato já sabe, já conhece a cidade, né? No caso da cidade, quem já conhece as causas, quem tem esse relacionamento, essa proximidade, né? Então, o veículo que sabe perceber isso, ele com certeza tem ganhos que são muito além do simples passo ali, de uma simples mão de obra, né? É isso que eu quero dizer. É um ganho secundário fundamental, né? Eu vou mostrar aqui o vídeo, depois a gente continua então. Peraí, share computer. Aqui. Vocês estão vendo, certo? Já estamos te vendo. Me digam se não saiu o som. Você sabe como a cidade de São Paulo é dividida? Olá, eu sou o Wagner de Alencar e esse é o 32 Explica. Diversos órgãos e empresas possuem a sua própria divisão da cidade de São Paulo, como no caso da ASP Trans, por exemplo. Desde 2003, a empresa divide a cidade em 9 regiões: Noroeste, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sudoeste, Oeste e Centro. Cada um deles tem uma cor definida. Por isso, se você mora na Zona Norte, o ônibus é azul escuro, ou se for da Zona Oeste, ele é laranja, por exemplo. Mas, oficialmente, além da divisão territorial, a cidade também é dividida de forma administrativa. Essa divisão se dá por meio das subprefeituras e dos distritos da capital.
A divisão atual por distritos foi fruto da redemocratização do país após o fim da ditadura militar. Até 1992, a cidade de São Paulo tinha 11 distritos: Perus, Jaraguá, Sapopemba, São Mateus, Guaianazes, Itaquera, Itaim Paulista, São Miguel, Hermelino Matarazzo, Parelheiros e o próprio Distrito de São Paulo, e mais 48 subdistritos. Mas para descentralizar cada vez mais as decisões do poder público e dar mais autonomia às regiões, 9 divisões foram realizadas na cidade de São Paulo, totalizando assim 96 distritos. Essa estrutura foi criada na gestão Luiz Irundina e se mantém até hoje. E você, sabe o que é um distrito? Os distritos são territórios divididos de forma administrativa. Cada um deles é uma espécie de conjunto de bairros que estão próximos. Vamos usar o exemplo de Paraisópolis e Jardim Colombo. Os dois locais são considerados bairros que estão próximos e, agrupados, fazem parte do distrito da Vila Andrade. Na teoria, a gente pode considerar um distrito como um município em potencial. Isso significa, de novo, na teoria, que um distrito tem total capacidade de se emancipar e se transformar em município, enquanto o bairro não possui uma definição técnica. Ele depende da identificação do próprio morador. Usando o exemplo de Paraisópolis de novo, há quem diga que mora na favela ou no bairro Paraisópolis. Conta aqui pra gente qual é o nome do seu bairro. E não esquece de acompanhar o 32 vezes SP nas redes para acompanhar todas as novidades. Até logo! Tá aí, né? Um bom tá aí algo que a gente veio fazendo durante esses anos, né? Esses vídeos mais curtos, mostrando aí para o nosso público questões relacionadas mesmo à administração, né? Porque imagina, como explicar isso em texto. Naturalmente a gente também faz em texto, mas a ideia é que esse vídeo ele circule e ele ele cumpre o papel dele de tentar fazer com que as pessoas compreendam esses assuntos que são mais complexos, né? E que a gente quer fazer com que a galera entenda como funciona a administração pública. Agora eu posso compartilhar o do Bora São Paulo, que acho que é legal para complementar aqui. Também a gente vê uma outra possibilidade de linguagem, né? Exato. Sempre pensando também nessas... em rompendo essas barreiras ali naquilo que a gente falou agora há pouco, né? Como também os veículos tradicionais também estão se abrindo ali a novas vozes, novas estéticas. Vamos lá, peraí. Cadê o do Bora São Paulo? Aqui. Cada 10 paulistanos dizem gostar muito do bairro ou comunidade onde moram. Junto à população do centro, o índice é maior também entre os moradores da Zona Leste. 5 em cada 10 têm uma percepção bastante positiva sobre seus bairros. Os dados são da pesquisa Viver em São Paulo, Qualidade de Vida, divulgada nesta semana pela Rede Nossa São Paulo e o Ibope. A Agência Mural veio até a Zona Leste para conversar com moradores sobre o que eles mais gostam no bairro onde vivem. O pessoal daqui ele é bem receptivo, né? Qualquer pessoa que chega aqui, independente do estilo, vai ser bem recebido. Orgulho de falar que a Quebrada tem vários troféus, querendo ou não, tem várias conquistas, mano. As opções culturais também são apontadas pelos moradores da Zona Leste como motivos que os fazem gostar de suas comunidades. Música, pintura, exposições e também tem uma certa valorização da área artística pra cá. Eu gosto da diversificação daqui, sabia? Dá pra fazer bastante coisa com um público completamente diferente e curtir rolês completamente diferentes. Tem forró, a gente se diverte. É bom tudo, porque é bom. Já na Zona Norte, 28% das pessoas entrevistadas responderam que não gostam dos bairros em que moram. Também é nessa região da cidade que os paulistanos se sentem menos incluídos. 31% dos que responderam à pesquisa disseram que não se sentem incluídos na comunidade ou no bairro em que moram. Trabalho nos Jardins, então eu não gosto de morar na Zona Norte. Acho a Zona Norte um lugar muito distante. Eu fui criado na zona rural, portanto não gosto da vida urbana. Por outro lado, há quem goste da região por ser uma área familiar ou pela localização. Tem fácil acesso para qualquer lugar que a gente procurar se locomover
gosto do meu bairro e estou satisfeito pelo bairro que eu moro hoje. Resolvi continuar morando aqui por conta da infraestrutura, que é muito boa, o acesso é fácil e, além de tudo, a gente tem o ar puro da Serra da Cantareira. Olha, bacana que esse material foi feito por quem realmente vive nessas regiões todas, ou seja, por quem conhece de fato essas regiões. Isso é que muito temos legal. aqui, Mayara? Temos um telão, né, com mais detalhes dessa pesquisa da Rede Nossa São Paulo. Vamos ver aqui os detalhes, mais detalhes sobre isso, né? Do que menos gostam em São Paulo. Primeiro lugar, todo mundo diz que é a violência, a maioria, digamos, né? 30% dos entrevistados apontaram como um ponto negativo do que menos gostam na cidade de São Paulo. Olha que imagem bonita, Mayara, do muito, Teatro a gente estava lá ontem, né? Com o Igor Calhan, né? Imagem. Agora, do que mais gostam são as oportunidades, 16% dos entrevistados. É que tem muito ponto que eles avaliaram, né? Então, 16% parece pouco, mas não é. A maioria diz que gosta das oportunidades. Olha que coisa, 64% disseram que sairiam da cidade se tivessem a oportunidade de deixar São Paulo. Ainda segundo essa pesquisa, 38% deles sentem muito orgulho de morar em São Paulo. Como a gente, né? Eu sinto orgulho de morar aqui em São Paulo. Ah, eu também. Sou muito feliz aqui em São Paulo. E essa das oportunidades é uma coisa que, fazendo essa série aí, que especial que está entrando aqui no Bora São Paulo, todo mundo que eu entrevistei falou a mesma coisa. São Paulo é a terra das oportunidades. Sim. Né? Gente que estava na Bahia, no Ceará, me contando, olha, se eu estivesse lá, eu não teria as oportunidades que eu tenho aqui. Então isso é bem interessante. Porque às mesmo. vezes a pessoa acaba se encontrando, né? Sim. Ela não se encontrou na Bahia e se encontra aqui, assim como o paulistano pode se encontrar na Bahia. E São Paulo sabe fazer isso muito bem, acolher as pessoas. Esse vídeo é interessante porque ele mostra bem o processo de abertura, né? Então, você vê que o próprio apresentador... Estamos te ouvindo, agora está muda. Não, porque continuou um vídeo aqui altíssimo. Então, assim, o próprio apresentador fazendo referência à participação dos muralistas, né? Falando, olha, essas reportagens foram feitas por quem realmente conhece, e na dinâmica de falar da pesquisa, né? Que era uma pesquisa feita, enfim, pela Rede Nossa São Paulo, também uma forma de se apropriar, olha, eu sou paulistano, e é uma relação que que esse discurso, que ele é mais personalizado, mais íntimo, ele acaba contaminando positivamente também o discurso de quem está ali do outro lado, né? Então, é diferente de uma participação tradicional. A gente falou muito aqui, Wagner, sobre interatividade, sobre participação. Então, o que é, de fato, uma interação, né? Quais são as etapas dessa interação? Então, primeiro você abre ali um canal, abre ali uma porta, e depois, em que momento você ouve o outro lado, e aí, numa terceira etapa, né, uma camada superior e mais amadurecida, mais avançada do processo de participação, esse outro lado, de fato, ele interfere, ele transforma o seu próprio discurso. Então, fazendo aqui uma análise rápida desse vídeo, revela o quanto esse discurso está provocando transformações no próprio discurso do narrador, ali, do apresentador. Então, isso é muito interessante, assim. E eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta que está aqui na minha lista de coisas que eu sempre acho interessante de dizer, e que é um cuidado também, né? É um cuidado também para a gente não romantizar, não glamourizar as periferias. Eu acho que vocês têm visto isso muito na prática, né? Às vezes por uma tentativa ali de uma oportunidade, ou às vezes há excessos nessa inserção, sabe? E é interessante ver também os cuidados que a gente tem que ter, né, para o excesso da glamourização, da supervalorização, que também estereotipam. Se vocês têm algum exemplo para contar disso. Não, exatamente assim, né? Eu acho que tem até uma história bacana, assim, quando a gente começou a Agência Mural lá atrás, tinha uma questão dos próprios correspondentes, né? Que era uma relação bem dicotômica, que era, ai meu Deus, tem muitas manifestações culturais aqui, vou falar do sarau, vou falar da roda de samba, vou falar, né, da feirinha literária que rola, não vou falar do esgoto a céu aberto, da falta de iluminação, do lixo que está rolando aqui, porque se eu falar sobre essas questões,
né, aqui todos esses exemplos ligados à falta de serviços e infraestrutura, eu estarei falando mal do meu bairro. E aí foi um processo de reflexão para esses correspondentes, né, para eles entenderem que falar disso, falar do esgoto, falar desses problemas, eles não estavam falando mal do bairro, pelo contrário, eles estavam dando visibilidade para questões que, se não fossem eles, jamais seriam apontadas, né? E o que a gente sempre fala, assim, ninguém gosta de morar do lado de um esgoto a céu aberto. Quando eu morava em Paraisópolis, eu não gostava de morar numa viela apertada no esgoto a céu aberto. Morar na periferia não é as pessoas gostam de morar na periferia? Sim, não, né? Porque é isso, ninguém gosta de morar no lugar em que não tem asfalto, que não tem condições mínimas de infraestrutura. Então, ser morador da periferia não pode ser uma condição, né? Um estado. Eu sou morador periférico, então você é isso, aquilo. Então, existe toda essa preocupação, e quando a gente fala de diversidade, de histórias e de abordagens, a gente fala de política, fala de cultura e fala da cidade como um todo, olhando localmente, isso, sem glamourizar a periferia. Ninguém gosta de viver à margem da margem da margem. Então, por isso a importância de apontar essas questões, de cobrar o outro lado do poder público, isso é como o jornalismo profissional deve ser tratado. E esses correspondentes eles podem falar de uma ação cultural? Podem falar da ação cultural, mas eles precisam contar também essas outras histórias, né? Porque é isso, não dá para dizer que é um lugar lindo, maravilhoso, porque não é, um lugar ainda um lugar escasso de condições mínimas, né? É isso, a gente sabe que a periferia ela é pulsante, ela é resiliente, né? Mas é isso, falta muitas coisas, e esse embelezamento ele não pode cobrir todas essas carências de infraestrutura que devem ser olhadas pelo poder público. Então, né, não pode dizer que está num paraíso que não é também. Aliás, a própria palavra carência é um dos exemplos disso, né, Wagner? A gente vê isso o tempo inteiro, inclusive dentro do nosso nicho aqui, como essa palavra ela é carregada de um estigma e que é usada de forma inapropriada quando você vai desculpem o barulho, se reportar exatamente a carência de recursos, a carência de infraestrutura, a carência de opções de emprego, a carência de serviços públicos, enfim. Não a carência por si só, ela não caracteriza a periferia. Então, essas aberturas também que a gente está falando, acho que o grande ganho nesse espaço, por exemplo, no Bora São Paulo, ou mesmo se alguém tiver a oportunidade de ver, depois a gente pode mandar também os links das inserções na CBN, acho que tem sido um aprendizado para quem está ali coordenando e para os repórteres, a passar desse estágio. Então, se a gente viveu numa época, na minha época, como eu já falei, né, eu sempre cobri terceiro setor e sempre tive um olhar especial para as questões sociais. 20 e tantos anos atrás, aquilo, eu sofria bullying dentro da própria redação. Puxa, lá vem ela falar daquela... Então, a primeira etapa foi quebrar os espaços e ir ali cavar uma caixinha ali para a gente poder garantir que aquele assunto fosse... A próxima etapa foi coordenar essa relação, né, fazer com que fosse uma relação de igual para igual. Que tanto quem está abrindo espaço não está fazendo nenhum tipo de caridade, nenhum tipo de benfeitoria, porque acho que essa é uma mistura que parece sutil, mas não é, e ela é muito séria, né? Ela, de fato, ela provoca, de novo, uma outra ruptura. A gente está querendo se colocar, né, Wagner? A gente sempre cita que a gente está fazendo... Não é um jornalismo especializado, não é jornalismo regionalizado, é jornalismo. Né, com o olhar, com o veículo, exato, ele é segmentado, no caso do 32, ele tem um olhar sobre o território, assim como outros têm outros focos, mas ele não é um jornalismo diferenciado nesse sentido, e eu garanto para vocês que tem muitos veículos aí que já nos chamaram,
e certamente a agência Mural também, numa primeira aproximação, no primeiro approach ali, com a proposta de praticamente fazer uma ação social, e sem perceber que não, que o que tá rolando ali entre as partes é, de fato, uma parceria e uma troca de igual para igual. E acho que esse é um trabalho que, felizmente, a gente já está num outro patamar, mas eu imagino, Wagner, que via de regra, é importante, né, em alguns momentos, voltar um pouco atrás e falar, olha, isso não é uma caridade. Eu recebo, às vezes, algumas demandas, às vezes o Wagner não fica nem sabendo, mas com esse olhar, assim, puxa, eu acho que seria super legal para os repórteres da Agência Mural, do 32, fazerem para eles, né? A gente entrega um material pronto, e tem muito preconceito nesse sentido, né? De um olhar do centro ali, um olhar de cima, dizendo, olha, a gente vai entregar para vocês aqui um conteúdo porque vocês precisam, e é uma relação que é desigual, mas ela é uma relação muito histórica, enraizada, então a gente tem que tomar cuidado, né, nesse tratamento com o outro, porque esse é um risco que a gente corre o tempo todo. Na grande imprensa, eu já recebi esse tipo de proposta, né, e às vezes não é uma coisa também maldosa, não é uma coisa arquitetada, né, ali, de uma forma tão intencional, mas ela diz muito sobre o repertório dos jornalistas, o repertório das lideranças, o repertório dos gestores de empresas, das lideranças de instituições que são financiadoras, que é a formação mesmo de cada um, que é uma formação que é elitista, né? E que não aprendeu a ter esse olhar que não fosse pelo olhar da caridade, da boa ação, e aí que gera todas essas distorções que a gente está falando aqui, né? Wagner, absolutamente. Não, pode comentar, depois eu vou te fazer uma última pergunta, antes que só para a gente tomar cuidado com o tempo também. Tá, é muito disso, assim, eu acho que existe, vem mudando muito esse retrato, né, dessas iniciativas independentes de achar que elas não realizam jornalismo profissional, né, um pouco de achar que é uma linguagem de gueto para gueto, a gente até busca tirar esses rótulos de jornalismo cidadão, jornalismo comunitário, jornalismo humanitário. Jornalismo profissional, que usa as técnicas jornalísticas, a ética jornalística, que usa a diversidade de vozes e o outro lado sempre. Então, é jornalismo que a gente faz. Então, um exemplo, hoje a gente recebeu o contato de uma matéria que a gente fez em agosto, recebemos um e-mail de uma produtora de um programa de televisão aí, né, grande, querendo falar com o repórter, né? Aí, geralmente, eu acho que era pedindo o contato daquela reportagem. Como é uma reportagem bacana, a gente fala com os entrevistados e vê se ele quer que o contato seja, né, passado para essa produção e tudo mais. E aí, não, né? Uma produtora de televisão querendo que o nosso repórter buscasse famílias que não sei o que lá, famílias numerosas, para elas gravarem numa laje de não sei o que, aí, ou seja, não tinha nada a ver com aquela pauta, e era como se estivesse pedindo para o nosso repórter produzir aquilo. Ele falou, mas espera, você está me pedindo o quê? Uma produção? Você vai me remunerar por isso? Uma coisa é de passar o contato de uma fonte. Ela, não, é sem remuneração. Ela, sinto muito, um abraço. Isso acontece muito, né? É bem complicado. É um aprendizado, né, Wagner? A gente tem esse papel também de dar um passo para frente, dois para trás, né? E não deixa de ser uma militância, né? No sentido de fortalecer essas entradas, né? Essas aberturas, porque senão fica muito... Eu sentia muito isso quando eu estava em redação, às vezes essas aberturas de espaços, então, na época, eram espaços para falar de sustentabilidade, de responsabilidade social, ficavam muito na base do esforço individual, né? Então, se você tem lá um editor, um repórter, um pauteiro, enfim, seja lá que cargo for, que tenha uma identificação com aquele sistema, com aquele formato, com aquela causa, o jornal, a partir do momento que você perde, que aquele profissional ele perde o espaço, a dinâmica volta para trás. Então, eu sentia muito isso, mas é um processo longo, né? Só para a gente não passar muito do tempo, eu queria que você falasse um pouquinho, então, para a gente terminar, das possibilidades de multiplicação
dessa tecnologia que a Mural criou e que vem se expandindo, né? A novidade agora é para Salvador, e como que isso foi articulado, como que isso está se dando, até por curiosidade, porque a gente ainda nem... É muito fresco isso e eu também estou curiosa para saber. A gente abriu um capítulo, né? A gente plantou uma semente lá em Salvador, é a primeira vez que a Agência Mural atua, né, em uma cidade fora da região metropolitana de São Paulo. Nesse ano a gente foi selecionado para uma aceleração do Facebook Comunidades, um programa de aceleração do Facebook Comunidades, que selecionou 12 iniciativas da América Latina para passar por um programa de aceleração e pensar no crescimento, numa possibilidade de crescimento dessa iniciativa. E aí a gente decidiu criar, eles chamam de capítulo, né? A gente decidiu criar, digamos, uma filial Mural em Salvador. Queríamos no Nordeste. Salvador também é uma capital que tem um contingente muito expressivo de favelas, de pessoas morando em favelas, proporcionalmente falando. E aí, como parte dessa expansão, a gente decidiu abrir esse braço Mural em Salvador. Estreamos no dia 24 de novembro, que foi o dia dos 10 anos de existência da Agência Mural. E aí a gente formou, assim como houve uma formação lá atrás, né, da qual eu participei, a gente deu uma capacitação para falar sobre jornalismo local, sobre os princípios da Agência Mural, para 20 comunicadores de Salvador, e selecionamos 6 correspondentes. Então temos 6 correspondentes espalhados em 6 periferias distintas de Salvador, e criamos uma editoria no site da Agência Mural, Agência Mural Salvador, e nesse processo todo a gente ainda montou uma outra rede, uma outra articulação, que foi com o Grupo à Tarde, que detém os jornais À Tarde e Massa, que são os 2 de maior de circulação lá em Salvador, e todas as reportagens que estão sendo publicadas na Mural também estão sendo publicadas nos sites desses jornais e na versão impressa. O jornal hoje, da Tarde, a primeira manchete de capa foi numa matéria de uma das correspondentes em Salvador. Então, era algo que a gente já ansiava há muito tempo, de pensar no Mural nesse formato, em ele ser replicável, e a gente viu que ele é replicável, né? Obviamente, esse programa, a gente contou com um recurso para colocar isso de pé, e tem sido uma experiência bacana. É um projeto piloto, a princípio vai até fevereiro, mas foi um passo importante para a gente entender aí na replicabilidade do trabalho que a gente faz, tanto da Agência Mural, tanto do 32, pensando que há outros estados, né, que têm esse formato mesmo de subprefeituras. Então é isso, né? O clichê que fala que o céu é o limite, o Brasil é o limite, quiçá a América Latina. É isso mesmo. Então eu exatamente queria terminar essa experiência aqui com vocês com esse olhar animador, né? Dentro de todas as tragédias que a gente está vivendo nos últimos tempos. Acho que tem um caminho. Muita gente me pergunta se você estimularia as outras pessoas a serem jornalistas, estimularia a sua filha a ser jornalista. E eu não sou daqueles jornalistas mal-humorados que acham que não tem mais saída, que não fazem mais redações como antigamente. Eu acho que tem caminhos muito interessantes, muito eficazes, muito lucrativos do ponto de vista, né, de possibilidades, que abrem portas, que geram experiências incríveis. Wagner tem um monte de histórias para contar aqui, a gente fica acompanhando, e algumas delas a gente consegue fazer isso juntos, é sempre um prazer enorme. Então, infelizmente, a gente já está acabando. Eu já deixei meus contatos aqui também, tem todos os canais nossos aí, da Agência Mural, 32, Nossa São Paulo, a gente está super, o Wagner já colocou aqui, super abertos, dispostos
o ano passado a gente fez uma rodada de oficinas aí pelo Brasil, falando dessas metodologias, e até hoje a gente recebe referências dessas oficinas de multiplicação. O nome era exatamente esse, né? Oficinas de multiplicação. Então, outras redes surgiram a partir dessas experiências que a gente incentivou. Então, mantemos contatos até hoje. Então, é muito rico e a gente está super disposto. Obrigada, Wagner. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a todos vocês que tiveram essa semana. Quero agradecer mais uma vez. Foi muito bom. É muito importante também poder trocar aqui, organizar esses conteúdos todos. Para mim foi uma grande riqueza mesmo saber que tem tantas histórias e tantas possibilidades aí. Muito obrigada a todos também. Depois todo esse material vai estar disponível, podem compartilhar e a gente certamente se encontra em outros cursos. Tá bom? Muito obrigada a todos. Já temos aí o certificado disponível na plataforma do Canvas, tá bom? Obrigada, Wagner, mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom fim de semana para vocês. Tchau. Tchau, boa noite, bom fim de semana. Obrigada.